Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lustosa e nós vamos para a aula de hoje, nosso curso de habilidades de cozinha, no qual nós vamos falar sobre higiene e segurança. São dois temas muito importantes para o nosso curso, para a gente quanto profissional da cozinha, certo? Então, por que é importante ter higiene no nosso dia a dia? Porque a gente está manipulando alimentos, então a gente tem a possibilidade de provocar doenças nas pessoas e em nós mesmos. Então a gente tem que evitar muitas dessas doenças, são evitáveis se nós tivermos boas condutas de higiene, tanto de higiene pessoal quanto de higiene do nosso ambiente de trabalho. Então é muito importante que nós mantenhamos o nosso ambiente de trabalho sempre limpo e higienizado, assim como nós também. Nós temos que tomar os nossos banhos diariamente, né? Temos que lavar sempre as mãos durante o nosso trabalho. Então é importante que o nosso ambiente de trabalho esteja bem preservado, tanto na cozinha, onde nós ficamos a maior parte do tempo, né? Quanto nos depósitos, as instalações frigoríficas, né? As geladeiras, os freezers, se o local onde você trabalha tem câmara fria, também é preciso que ela esteja bem limpa. E todos os utensílios que nós utilizamos, desde facas, panelas, tábuas, eles têm que estar bem higienizados. Eles devem ser higienizados tanto antes quanto depois de manipulados, certo? Isso vai ajudar com que nós evitemos vários tipos de contaminação. A contaminação química, que é a que ocorre quando há acesso a produtos químicos, como por exemplo detergentes, produtos de limpeza ou outros produtos que não são próprios para o consumo humano, não é isso? Tem a contaminação física, a contaminação biológica, que é quando você está você pode estar doente, por exemplo. Agora nessa pandemia nós temos a Covid e o coronavírus, né? Então se você está doente, vai trabalhar doente, obviamente você pode contaminar não só as pessoas ao seu redor, como também os alimentos. E além disso, se você não fizer a higiene adequada dos alimentos, você pode estar contaminando as preparações com parasitas bastante comuns que nós conhecemos, a tênia, né, a lombriga, que podem ser veiculadas por meio dos alimentos, né? As bactérias, se você deixa que um alimento prolifere bactérias, ele vai contaminar e pode causar grandes danos à saúde, né? Não só do consumidor, mas até de você mesmo durante a manipulação, entendeu? E os fungos, né? Quando a gente tanto pela má conservação quanto pelo o tempo que você deixa um alimento exposto, ele pode também estar pode acabar sendo contaminado por fungos, né? E um outro problema grave que pode acontecer na cozinha é a manipulação de alimento que está contaminado e você vai manipular outro alimento sem fazer a devida higienização. Pode ocorrer uma contaminação cruzada. Isso ocorre, por exemplo, quando você está manipulando uma carne e em seguida você utiliza a mesma tábua, a mesma faca, não limpa nada e vai manipular vegetais e vice-versa. Entende? Então isso é uma contaminação cruzada e nós vamos ver como evitar isso. Quando a gente fala de higiene, na cozinha também é imprescindível que você não utilize adornos no seu corpo. Por exemplo, brincos, pulseiras, colares, relógios, certo? Isso tanto porque esses objetos podem conter micro-organismos e
os micro-organismos numa mão, eles existem mais micro-organismos numa mão do que pessoas no planeta Terra, né? Então, além desses objetos conterem esses micro-organismos que, se tiverem contato com a comida, vão contaminá-la, eles também podem cair. Você está cozinhando, está com um brinco, você está cozinhando e ele cai numa panela, você nem sente. Aí o consumidor vai lá, está comendo e aparece um brinco de repente, né? A gente também tem que ter muito cuidado com objetos que se quebram na cozinha, por exemplo, um pote de vidro, algo assim que pode acabar sobrando, isso caindo na comida também. Eu já tive desprazer de comer uma quentinha que tinha um pedaço de caco de vidro. Então é muito perigoso. Então vamos evitar isso. Também as unhas sempre aparadas, porque fica sujeira debaixo da unha. Muitas vezes você não faz a higiene adequada e esses micro-organismos que ficam na sujeira embaixo da unha vão contaminar alimento. Principalmente gente com unha grande que manipula massa. É um problema sério, é muito ruim. Certo? O celular, que é um grande problema da atualidade. Todo mundo está o tempo todo com o celular na mão. Então, você não deve utilizar celular na cozinha. Se você precisar usar o celular, você sai da cozinha, utiliza o celular, faz a ligação, confere suas mensagens. Mas antes de voltar para a cozinha, lave bem as mãos e evite celular, principalmente durante a cocção dos alimentos e a manipulação deles também. A roupa adequada, né, o uniforme do cozinheiro. Temos a touca, né, que chamada do francês é toque blanc. Ela vem disso porque na tradução literal é touca branca, né, aquele chapéuzinho do cozinheiro. A história dele não é muito segura, digamos assim. Ninguém sabe de certa forma, na forma real, como ela surgiu, mas ela também serve para proteger, né, para evitar que cabelos caiam na comida, né? E também ela serve como para identificar, antigamente, né, servia para identificar a hierarquia dentro da cozinha, né? O chefe executivo, né, o chefe, o gerente da cozinha, ele tinha a touca maior e mais alta, né, do que a dos demais. Era um objeto que falava sobre hierarquia também. Nós temos a dolma, que é esse jaleco que nós utilizamos no nosso dorso, não é isso? E ela serve como higiene para nos proteger e também dá uma proteção dupla, porque ela é trespassada, não é isso? Ela tem uma parte e a outra vai por cima. Então ela nos oferece uma proteção. Enquanto cozinheiros, ela nos dá uma proteção dupla no nosso tórax, além de evitar suor, né? Tanto a doma quanto a touca, elas evitam que pingos de suor caiam, né? Que desprendem no nosso corpo, caiam na comida. O lenço branco, que não é tão comum a gente ver, né? Principalmente aqui no Piauí, é muito difícil a gente ver, tem esse mesmo princípio. Você coloca o lenço para evitar que os pingos de suor que escorrem sobre o seu pescoço caiam na comida, né? É uma questão de higiene também. O avental, ele nos dá a proteção da temperatura e também evita que você vá sujar tanto a calça, né, quanto a doma, né, as suas roupas, né? A toalha lateral, ela é utilizada para que você, como cozinheiro, você possa pegar nas coisas quentes. Então você pendura no avental e vai utilizando. Você precisa pegar uma panela quente e tal, então você já pode usar essa toalha lateral. É importante também que nós tenhamos os sapatos adequados. O piso de uma cozinha ele pode ficar muito escorregadio.
tanto pela questão do óleo, quanto por questão de água. Se você passou perto da pia, alguém passou com um alimento pingando, alguma coisa assim, algum alimento que foi lavado, né, um recipiente que tinha água e acabou pingando pelo chão da cozinha, ele pode tornar o piso escorregadio. Então você tem que ter tanto um sapato que proteja seu pé, quanto esse calçado tem que ter também um solado antiderrapante, para evitar que você possa escorregar e se machucar. Uma coisa importantíssima na higiene do cozinheiro é lavar as mãos adequadamente. Você vai utilizar a água, o sabão, tem que fazer todos os movimentos corretos, e porque isso você vai fazer várias vezes durante o dia, entendeu? Se você está manipulando um alimento, vai manipular outro tipo de alimento, é ideal que você lave suas mãos. Aqui nós temos uma figurinha, deixa eu dar um zoom. Aqui mostra as partes das mãos que a pessoa geralmente lava e as partes que geralmente não são lavadas. Olha que interessante. Na parte que está de cor da pele, diz as áreas não esquecidas durante a lavagem das mãos. Ou seja, só essa parte, alguma parte da palma e aqui nos dedos, né? Se você for ver essa parte pouco esquecidas, né, as partes que são pouco lavadas, temos os dedos, a parte interna da mão, e essa parte aqui, ela é muito esquecida, e a ponta dos dedos. Então como é que você faz? Você faz esse movimento, né, e esse movimento quando tiver com sabão, para garantir esse movimento também, né, para garantir que toda a sua mão seja higienizada. Também os antebraços, não esqueça de lavar os antebraços, certo? Então, quando você sair do ambiente da cozinha, é o ideal também, porque quando você sai da cozinha para ir em outro local, do restaurante, do estabelecimento onde você está, você acaba sujando o solado do seu sapato. Então, o ideal é que na entrada da cozinha você tenha um tapete daqueles que contém um líquido, né, para higienizar a sola do seu sapato, né? O ideal é que exista isso, né, para que você possa entrar na cozinha já com seus sapatos devidamente higienizados. Em relação a lixos e pragas, a manipulação do lixo, né, o descarte correto do lixo também é muito importante. O ideal é que na cozinha que você trabalhe, você tenha sempre o lixeiro forrado com saco plástico. As lixeiras, elas tenham pedais para abrir e fechar a tampa, que você não precise pegar na tampa, né, para abrir e fechar. E que esses sacos de lixo, ao serem retirados, a pessoa que manipule também, né, ela, enfim, faça a higiene adequada. Ela lave a mão antes de pegar, depois que manipular, e esses sacos têm que ser retirados desse ambiente de trabalho, né, da cozinha, por um local que não seja o mesmo da entrada dos alimentos. O ideal é isso. Quando a gente fala de sanitização e limpeza, o que é limpar? Limpar significa remover a sujeira, né, as partes maiores, as sujeiras visíveis. Sanitizar significa eliminar os micro-organismos, né, aqueles micro-organismos patológicos que causam as doenças, são chamados os micro-organismos patológicos. Em cozinha, geralmente a gente usa o cloro e o iodo, né, substâncias à base de cloro e de iodo, para fazer essa sanitização. Em caso de, principalmente, facas e tábuas de corte, é preciso que você lave e sanitize, né, passando o produto adequado. E pode finalizar também com álcool 70, certo? Sempre antes, todos os utensílios, tudo que você utilizar, via de regra, o ideal é que ele seja
limpo antes e depois, higienizado, melhor dizendo, higienizado antes e depois de cada uso, certo? Esse processo de lavagem de pratos, panelas e talheres, você pode fazer mesmo com água e sabão, normalmente e tal. E o ideal é que eles sequem ao ar, né? Porque se você pega um pano de prato, passa um pano de prato numa panela e depois vai passar num prato, depois vai passar nos talheres, pode ser que tenha algum resquício de alguma coisa contaminante ali que vai acabar contaminando tudo. Se você utiliza o mesmo, tanto pode ser um pano de prato como uma toalha de papel, que geralmente a gente não usa uma toalha para uma coisa e descarta, né? Até por questões de custo mesmo. Então, o ideal é que sejam lavados e sejam colocados no local para secar, ao ar mesmo, né? Num local que ele fique em contato com o ar. E em seguida sejam guardados.